Xavier Rovida. Ele também, que é diretor regional da Amatra 15, a Associação dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região, vai conversar com a gente sobre a manifestação que os juízes do trabalho e também os juízes federais fazem hoje, quarta-feira, e ele vai explicar para a gente do que se trata, né, essa manifestação. Muito bom dia, doutor. Obrigada. Bom dia, Alessandra. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Obrigado a você pelo convite, pela oportunidade da gente poder levar à população o que realmente se trata, do que realmente se trata essa nossa manifestação de hoje. Tá certo. Doutor, então vamos explicar no que consiste a manifestação de vocês, juízes do trabalho e também os juízes federais, hoje. Então, nós escolhemos a data de hoje para realizar uma campanha de valorização da magistratura da União. Essa campanha, basicamente, ela busca defender os nossos direitos, os direitos dos juízes. Ela exige que se dê cumprimento à Constituição no que diz respeito à revisão dos nossos subsídios, e ela também tem a intenção de fortalecer a independência do Poder Judiciário. Certo, mas então não é uma manifestação apenas por reajuste dos subsídios dos juízes? Não, são basicamente três os pilares dessa nossa campanha de valorização. O primeiro deles é o da segurança. Lamentavelmente, não preciso aqui me estender muito, todos sabem os riscos que os juízes acabam sendo submetidos por conta da função. Sim, teve até um caso recente da juíza Patrícia Cioli, que foi morta, ela lamentavelmente, é o que eu ia dizer, em casos extremos, nós tivemos aí algumas vidas ceifadas, e o que nós queremos é que seja instituída uma política nacional de segurança. Nós queremos que o governo federal, o poder executivo, o poder legislativo promovam a instituição de um programa nacional de segurança que garanta a integridade física dos juízes no exercício da função. O outro ponto diz respeito à saúde e à previdência dos juízes. Algumas pesquisas têm demonstrado que os juízes têm adoecido em uma proporção maior do que os trabalhadores da iniciativa privada. Em alguns casos, essa proporção chega a 40% a mais, principalmente em se tratando de doenças relacionadas ao emocional. Depressão, Isso, basicamente depressão e síndrome do pânico, fazendo inclusive uso de medicação. Então, o que nós queremos? Nós queremos a implementação de um programa de saúde. E qual o motivo para isso, doutor? É a pressão própria do trabalho? É a tensão? As pesquisas demonstram que realmente a decorrência maior é em função dessa exposição que o juiz sofre. O juiz acaba ficando muito exposto. As limitações são muito grandes, é claro. Nós escolhemos essa função, mas as limitações são muito grandes. Excesso de trabalho. Excesso de trabalho, exatamente. O estresse do dia a dia, a preocupação com a própria segurança. Tudo isso tem levado a um adoecimento maior dos juízes, e nós queremos que pelo menos seja implementado esse programa de saúde e que também se dê uma condição melhor para a previdência do juiz, para uma proteção adequada à previdência dos juízes, porque os juízes ficam doentes, e a ideia do governo nesse momento é acabar com a previdência do juiz. O juiz não terá mais direito ao que nós temos hoje, que seria, no caso de uma aposentadoria, a uma aposentadoria integral, um pagamento integral dos nossos benefícios. Certo. Então, na verdade, os pilares são a segurança, a saúde, previdência e o reajuste. E o reajuste, exatamente. Não é um reajuste. Na verdade, o termo reajuste acaba sendo usado indevidamente. É uma reposição. O artigo 37, inciso 10 da Constituição, diz que os subsídios dos juízes devem ser revistos anualmente. Está lá expresso. E há quanto tempo vocês não têm esse reajuste? Nós tivemos a fixação do subsídio em 2005. Em 2005 foi fixado o subsídio. E qual é esse valor hoje, então, doutor? Hoje, o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal está em R$ 26.700, valores brutos. E de um juiz inicial? Está em 21.200 aproximadamente. Só que eu só quero ressaltar o seguinte: desse montante, 40% ele acaba sendo deduzido por conta dos descontos legais, imposto de renda, previdência. Então, só para pegar o exemplo de um ministro do STF, esse valor cai para aproximadamente R$ 16.000
reais líquidos. Certo. Né? Agora, doutor, então vocês estão há 6 anos sem reajuste dos subsídios, é isso? Sem a revisão. Nós tivemos uma única revisão no ano de 2009, equivalente a 9%. Acontece que, segundo os dados oficiais, a inflação nesse período foi de 32%. E o que vocês pedem? Qual nós queremos os 23% de recomposição, né, de reposição. É isso que nós queremos. Porque cerca de 1/4 do poder que nós tínhamos, o poder aquisitivo que nós tínhamos em 2005 foi perdido, né, por conta da falta de reposição. Tá, doutor, agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de fazer, evidentemente, para a gente esclarecer. Nós vivemos num país em que o salário mínimo não chega a R$600. Aqui no estado de São Paulo, sim, né? O mínimo paulista é de R$600. Mas em outros estados, não. O senhor acha moral, o senhor considera moral, com um salário de 20 e poucos mil, requerer, pedir, solicitar um reajuste de 23%? Então, Alessandra, é o que a gente tem defendido. Não se trata de um reajuste. Eu até gosto de usar um exemplo. Sim, vamos falar reposição. Mas é que, infelizmente, o termo acaba... Quando você fala em um reajuste e você fala em valores, acaba gerando um impacto grande para a sociedade. Todo mundo se assusta. Né? Mas é o exemplo que eu dou. Se você tem um carro, esse carro tem um seguro, né, de furto e o carro é furtado, você tem uma perda de patrimônio. Quando o seguro vai e lhe paga o valor equivalente ao carro que foi furtado, você tem uma recomposição do seu patrimônio. Você não teve um acréscimo patrimonial. E é só isso que nós desejamos. Eu também acho injusta essa comparação, né, de... pegar o mínimo Exato, com são padrões muito distintos. Veja, o salário mínimo ele é revisto anualmente, né? A presidente Dilma conseguiu esse ano aprovar um projeto, aprovar uma lei que já define quais serão os índices de recomposição e reajuste do salário mínimo. Né? Então, até 2014, nós sabemos que o salário mínimo vai ser recomposto, utilizando-se um índice de inflação oficial, salvo engano, o IPC, e terá um reajuste para garantir um aumento salarial. Nós não desejamos um aumento, nós desejamos só recomposição. Eu acho, como eu disse, injusto comparar, né, um salário mínimo. Nós estamos pegando dois extremos. Né? O que nós desejamos é uma remuneração compatível com a função. E essa remuneração atual não é compatível, doutor? Veja, quando ela foi fixada em 2005, nós acreditávamos que sim. Todos ficaram muito satisfeitos com o valor que foi fixado. Acontece que esse valor vem perdendo a sua força, né, por conta da falta de recomposição. E é isso que nós desejamos. Se houvesse essa recomposição, com certeza nós estaríamos, cada um na sua vara, atuando sem, né, criar nenhum prejuízo. Aliás, até eu quero, representando os juízes daqui da região, pedir desculpas à população se eventualmente nós causamos algum prejuízo na data de hoje, pela falta de realização de audiências. Nós tomamos o maior cuidado possível para tentar evitar que isso acontecesse, adiantando as audiências que seriam realizadas hoje ou marcando para datas muito próximas. Mas, mesmo assim, eu venho a público pedir desculpas por eventuais prejuízos que possam ser causados. E é só hoje, né, doutora? Amanhã exclusivamente na data de hoje, mas os juízes estarão nas suas varas respectivas, nos fóruns, recebendo a população, dando esclarecimentos e, claro, proferindo despachos de urgência se forem necessários. Doutora, eu só gostaria de fazer um comentário a respeito dessa comparação entre os extremos, como o senhor citou, né? Na realidade, esse tipo de comparação ele tem que ser feito, afinal de contas, nós vivemos num país em que a desigualdade social é muito grande. Exato. Falta educação, muita gente não tem oportunidade de estudar, nós temos analfabetos ainda, o que é um absurdo, né? Exato, infelizmente. E então há esse abismo social, né? Nós até fizemos um comentário aqui no bloco anterior de um rapaz que furtou uma pá e uma carriola e ele foi preso, foi para a cadeia de Penápolis, enquanto um outro, que num carro importado, que atropelou uma advogada, pagou uma fiança de R$300 mil e se livrou da prisão. Então são disparates, né? São desigualdades infinitas, muito grandes. São distorções que realmente... Infelizmente nós como cidadãos tentamos fazer a nossa parte, mas a maioria, infelizmente, não tem a oportunidade, né, que um dia o senhor teve de estudar, ou eu tive, ou outras pessoas tiveram. Infelizmente, a desigualdade... Isso que você disse é bem evidente. verdade.
Essas distorções, elas precisam ser corrigidas. Sim. E eu acho que cabe à sociedade exigir, principalmente dos legisladores aqui, os deputados, né, cobrar dos seus deputados essas mudanças. Claro, o juiz ele não edita leis, né? Ele não legisla, ele simplesmente julga. Às vezes a gente ouve, né? Mas a polícia prendeu, o juiz soltou. Não, quem soltou foi o sistema. Né? O sistema que permite esse tipo de coisa. Infelizmente, historicamente, isso existe, né? Está arraigado na nossa cultura, infelizmente. É verdade. Mas um dia isso vai mudar, se com Deus certeza. quiser. Depende de nós, né? Depende de nós. Parece um chavão, mas depende de nós.